O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Os irmãos e irmãs, hoje reunidos para celebrar o 14º domingo do tempo comum, a liturgia toda hoje vem nos falar de humildade. Acho que é bem perceptível isso, né? A humildade é uma virtude. É Deus que dá a nós a humildade. E somos nós os encarregados em praticar essa virtude da humildade. Quanto mais nós praticamos uma virtude, mais essa virtude se fortalece em nós. Então, para nos tornarmos pessoas humildes, precisamos praticar a humildade. A virtude, nós precisamos pensar na virtude sempre oposta ao vício. Na nossa vida existem dois extremos, o vício e a virtude. A virtude é aquilo que equilibra o nosso ser e nos faz ligar a Deus. A virtude nos liga a Deus. O vício é aquilo que desequilibra o nosso ser e nos afasta de Deus. Então nós podemos pensar, sempre nessa comparação, fazendo esse oposto. Virtude nos equilibra, o vício nos desequilibra e nos afasta de Deus. E a virtude nos aproxima de Deus. Então é necessário para nós, todos os dias, praticarmos as virtudes da nossa vida. Fé, esperança, caridade, todas as outras virtudes infusas por Deus na nossa alma. E precisamos nos afastar dos vícios. Então quantos vícios nós às vezes praticamos e deixamos acontecer na nossa vida, né? Às vezes se tornam como os nossos pecados, se tornam de estimação também. O vício da preguiça, que se torna pecado. O vício de falar mal do outro, que também se torna pecado. E tantos outros vícios. Então nós precisamos lembrar, que Deus coloca em nós a sua graça. Deus nos dá a sua graça, nos fortalece pelo sacramento para o cumprimento das virtudes. E hoje, então, falando sobre a virtude da humildade, a humildade é tratar a si mesmo como eu mereço, como cada um de nós merecemos ser tratados. Nem mais, nem menos. Então a humildade, a virtude da humildade, ela vem sempre da virtude da justiça e da virtude da verdade. Ser humilde é ser justo. Ser humilde é ser verdadeiro. Por que é ser justo e ser verdadeiro? Quando eu sou humilde, eu me trato com justiça. Eu não me trato a mais daquilo que eu sou e também não me trato menos do que eu sou. E ser justo também é ser verdadeiro consigo mesmo. Da mesma maneira, eu não me trato a mais do que eu sou e também não me trato menos do que eu mereço ser tratado. Às vezes nós interpretamos a palavra humildade de um jeito errado. Às vezes nós falamos, aquela pessoa é humilde somente porque ela tem poucos bens, porque ela é pobre. Ou tratamos uma pessoa humilde de uma maneira pejorativa. Aquela pessoa é humilde, ela abaixa a cabeça para tudo. Ele é bobinho, fala sim para tudo, fala amém para tudo. Não, ser humilde não é nada disso. Não é somente ter poucos bens e também muito menos ser bobo. Ser humilde é me tratar como eu devo ser tratado, como Deus me vê. Então a humildade é extremo oposto do orgulho.
da prepotência. E também é o extremo oposto da insegurança. Então aquele que sabe se tratar com humildade, aquele que é humilde, que pratica a virtude da humildade, sabe se colocar no seu lugar. Quem é humilde se coloca no seu lugar. Cada um de nós tem um lugar no mundo, cada um de nós tem um lugar na igreja. Já vai dizer São Paulo, né? E Santa Teresinha fala bem sobre isso também. A mão não pode querer ser o pé não pode querer ser a cabeça, senão as coisas vão sair do controle. E aí um não vai conseguir cumprir a sua função direito. Então cada um de nós tem um lugar importante. Cada um de nós tem o seu valor. Então eu não posso achar que eu sou melhor do que o outro, me dar mais valor do que o outro, e também não posso achar que eu tenho menos valor do que o outro, ou que o outro tem menos valor do que eu. Cada um no seu lugar. Todos nós somos dignos pelo nosso batizado, todos nós somos dignos porque somos filhos e filhas amados de Deus. Aqueles que estão aqui conosco, vocês que estão aqui, e aqueles também que não querem estar conosco, são dignos também. Infelizmente, estes estão perdendo a graça que nós estamos aqui ganhando, mas também são dignos. Também têm seu valor, também precisam ser tratados como os nossos irmãos. Então a primeira leitura de hoje nos mostra que o Senhor, o Messias, é humilde. Ele é humilde por quê? Porque ele sabe o seu lugar na história. Ele não vem para oprimir, mas ele vem para salvar e para dar a vida. Ele é humilde, ele é justo, ele salva. Ele vem montado num jumento, um potro, cria de jumenta. Por que que o profeta Zacarias ele exalta isso, né? Que o Messias, o Senhor, o Salvador, vem montado num jumento? Porque o jumento, na época, era a montaria das pessoas humildes, das pessoas que buscavam a paz. Ao contrário da montaria dos reis, dos cavaleiros, dos guerreiros, que era o cavalo. Então aqui o Messias, o Senhor, ele vem montado num jumento para mostrar que ele quer destruir as amarras de guerra, que ele quer destruir, quebrar o arco dos guerreiros e anunciar a paz nas nações. Então aqui nós vemos que o nosso Senhor, que o Messias, ele vem não para oprimir, mas vem para salvar e vem para dar a vida. E assim nós vemos Jesus quando entra em Jerusalém. Ele não entra num cavalo, ele é sim cortejado como rei. As pessoas vão, Hosana, o filho de Davi, mas ele vem montado num jumento. Justamente para mostrar isso, que ele não vem para se colocar acima de nós, ele não vem para nos destruir, mas vem para nos dar vida, vem para nos dar paz e vem para nos dar descanso. E é isso que o Evangelho de hoje tanto sublinha. Esse Senhor humilde, este Messias humilde é Jesus. Ele vem, ele é o príncipe da paz, como vai dizer lá no início dos Evangelhos. Ele é o príncipe da paz. Ele vem para salvar. Ele vem para quebrar o arco do guerreiro. Ele vem para nos dar vida. E por isso, para sermos humildes, nós precisamos aprender de Jesus, que, como vai dizer hoje no Evangelho, é manso e humilde de coração. Essa jaculatória que nós rezamos tanto, né? Manso e humilde de coração. Em Jesus nós conseguimos encontrar todos os exemplos de virtude para a nossa vida. Se nós buscamos algum exemplo para nós, olhemos para Jesus. Ele é o exemplo perfeitíssimo de todas as virtudes que nós podemos ter na nossa vida. E hoje, sobretudo, da virtude da humildade. Ele não vem para oprimir, ele vem para salvar, e dele nós precisamos aprender a ser humildes e mansos. E no início do Evangelho, Jesus louva o Pai, porque escondestes essas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Somente os simples, somente os pequeninos podem chegar ao verdadeiro conhecimento de Deus. Simplesmente porque essas pessoas simples, pequenas, humildes, se despojam de si mesmos, deixam seu coração aberto a Deus. Aquele que é muito orgulhoso, aquele que é muito cheio de si, não tem espaço para Deus porque está cheio de si, porque está cheio das suas verdades.
está cheio das suas seguranças e não se despoja disso para abrir espaço para Deus. Acaba colocando muito o seu eu e esquecendo aquele que é o totalmente outro, Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Salvador. Então nós precisamos aprender a ser simples, a ser pequenos, a ser humildes, para poder entrar nesse mistério de Deus, para poder louvar também o Pai, como Jesus louvou, para que nós possamos aprender dele como agir, como ser, e também para nós encontrarmos descanso em Jesus. Hoje Jesus nos convida: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Que palavra de conforto para nós hoje, né? Talvez esse seja o tempo em que nós estejamos mais fatigados, mais cansados, mais oprimidos sob o peso dos fardos das nossas vidas. Quantos fardos nós estamos carregando hoje? Por causa dessa pandemia, por causa da história da nossa vida, talvez por causa de outras tantos acontecimentos que tenham passado durante esses dias. Quantos fardos nós temos? Mas hoje Jesus nos convida: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Se estamos cansados, vamos a Jesus. Procuremos a Jesus. Só Ele pode livrar os nossos fardos, só Ele pode nos dar descanso. Mas só vai a Jesus procurar descanso aquele que é humilde, aquele que é pequeno. Aquele que é orgulhoso nunca vai reconhecer que está cansado. Sempre vai achar que pode fazer mais e fazer sozinho. Aquele que se acha grande demais nunca vai querer se abaixar e pedir ajuda. É uma humilhação. E nós precisamos então hoje aprender a pedir conforto a Jesus. Não confiar somente nas nossas forças. Não confiar somente naqueles que estão ao nosso lado, claro que são importantes para nos ajudar, mas aquele que nos dá força, aquele que é o nosso conforto, aquele que nos alivia dos nossos fardos é Jesus, porque Ele carregou os nossos fardos na cruz. E aqui na cruz, Ele alivia todas as nossas dores. Então precisamos nós hoje buscar essa humildade, saber reconhecer as nossas fraquezas, saber reconhecer os nossos limites e ir até Ele. Ele nos convida: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Ele está nos convidando. Então vamos a Ele. Procuremos nosso Senhor. Ele quer nos dar descanso. É bonito isso. Ele se dispõe a nós. Ele quer nos servir. Ele quer nos salvar. Então procuremos hoje em Jesus todos os exemplos para a nossa vida. Exemplo de humildade, exemplo de mansidão. E entreguemos a Ele as nossas dores. Entreguemos a Ele os nossos cansaços, os nossos limites, nossas dificuldades. E aprendamos de Jesus que a humildade e a mansidão salvarão o mundo. Deus nos ajude.